Eu vou conversar agora com o Luiz Costa, executivo da área de educação da GS1 Brasil, sobre as novidades, vamos dizer assim, as novidades do EPC para a identificação por radiofrequência para o RFID. O EPC é o Product Code, que é o código eletrônico de produto, é aquilo que identifica os produtos individualmente. Não é isso mesmo, Luiz? Nós estamos aqui no Exa- RFID Talks. Eu esqueci de dizer Exatamente, isso. Perim. Este aqui agora é o RFID Talks. Nós estamos aqui falando pelo RFID Talks, ok? Vamos em Legal, frente então, bacana. Luiz. Gostaria de Tudo- agradecer o convite, aí, Perim, para a gente poder bater um papo, justamente para poder falar para o pessoal aí das novidades da codificação do EPC, né? Então, o EPC que todo mundo já conhece, né? O SGTIN, né? De 96 bits ou de 198, ele já vem sendo usado há vários anos, né? E a GS1, através de um processo aí de modernização tanto dos códigos de barras, né, também para melhorar essa interoperabilidade entre os padrões de códigos de barras e os padrões de RFD. A gente fez um projeto que durou 3 anos, que era do EPC Modernization, né? Então, justamente para melhorar essa interoperabilidade entre os códigos, né? E trazer aí algumas vantagens, né? Por exemplo, que a gente vai ver que a gente consegue identificar agora o GTIM visualmente dentro da estrutura do EPC, né? Coisa que também não era possível nas versões anteriores, né? Mas eu vou compartilhar o material, eu acho que conforme a gente for passando os slides, fica mais claro para o pessoal aí, para eles entenderem. Tá Manda ver. joia? A hora que você estiver vendo minha tela, me dá um toque. Tô vendo já, pode ir. Maravilha. Então vamos lá. Então eu vou dar um overview geral aí, né? Então, basicamente, né, a GS1 ela tem dentro da parte do EPC, da estrutura do EPC, três grandes documentos, né? Que é o EPC Tag Data Standard, que a gente está agora nessa nova versão que foi lançada esse mês, o 2.1, né? E o Tag Data Translation. A gente vai entrar em detalhe em cada um deles, né? E o EPCIS, que é na parte de compartilhamento de informações. Então, quando a gente fala do EPC Tag Data Standard, ele é o documento oficial das codificações, não só do GTIM, mas de todas as chaves da GS1, né? O código de série de unidade logística, um ativo fixo, um ativo retornável e tudo mais, né? E para seguir, justamente que nem eu comentei, né? Vocês darem uma olhadinha nessa figura do lado direito, na parte de cima, né? Para a gente ver a dificuldade que é a interoperabilidade, né, entre os códigos de barras aqui, que nem a gente vê, né, o próprio GS1 Digital Link, que é o nosso QR Code, né, para ele se transformar num EPC. Então, justamente as tags Rain RFID, que funcionam na faixa UHF, né, a gente simplificou essa estrutura justamente para que a gente possa vincular esses dados dentro dessas tags e ficar muito mais fácil a codificação, né? Então, o Tag Data Standard ele define o formato de que esses dados vão ser codificados dentro da etiqueta, e o Tag Data Translator faz toda essa movimentação entre a codificação e decodificação e por aí vai, né? Então, a gente vai detalhar cada um deles, né? O pessoal aí já deve ter falado, já deve ter escutado da estrutura aí do EPC Plus, né? Então, a gente tem aí 12 novos esquemas, né, que foram desenvolvidos justamente para quê? Para melhorar a interoperabilidade entre as tags, né, o RFID, e os códigos de barras e também o do padrão do QR Code da GS1, que é o GS1 Digital Link, né? Adicionalmente, até para atender uma demanda aí, durante o tempo que teve aí do RFID, a gente conseguiu também desenvolver o padrão que a gente chama de DSGTIM Plus, no qual a gente consegue colocar dentro do próprio campo do EPC dados adicionais como data de fabricação, data de validade, porque antes era incluído no campo da memória do usuário, né? Então, tinha atrasos de leitura e tudo mais, né? Então, a gente conseguiu simplificar tudo isso nessa nova codificação que está sendo apresentada, né? E funciona, né, com as etiquetas aí do RFID Gen 2, né, que é as tags RAIN RFID que já existem aí normalmente no mercado. Legal?
E outra também vantagem, né, do novo código IPC é justamente da gente não precisar saber o comprimento do prefixo GS1 da empresa, né, porque a gente tem os prefixos que variam, né, licenças de 9 a 99.999 códigos, né, Sim. praticamente 100 mil códigos. E na estrutura anterior do TDS 1.6, que a gente chama, no cálculo do EPC, a gente precisava saber o tamanho desse prefixo, né? Então, a gente não precisa mais saber o tamanho do prefixo para calcular o EPC e gravar, opa, na tag de RFD, né? Então, aquela figura grandona que a gente viu, né, nos slides anteriores, ela é reduzida nesse pequeno padrão, né? Então, a gente consegue ter essa interoperabilidade muito fácil entre o GTIM, né, e os seus identificadores de aplicação, tanto no código de barras, quanto num QR Code, né, com o padrão do GS1 Digital Link, com uma identidade para a internet, né, e agora a gente passa ele, né, para a identidade visual também, mais fácil do EPC, sem a necessidade de ter toda essa estruturação maior que eu estou mostrando agora, né? Então a gente conseguiu dar uma enxugada e ficar muito mais fácil essa codificação, né? Olha só que bacana, né? Então qual que é o princípio do EPC? Né? É justamente ser um código inteligente, né? Não só o código eletrônico do produto, né? Só que daí, quando a gente teve a versão anterior do TDS 1.6, né? Era muito complicado no começo para os provedores entender essa codificação, né? Porque dependia do tamanho do prefixo, do valor do filtro, né? Tinha algumas aí regrinhas para poder fazer essa transformação, né? Com esse novo esquema que a gente está vendo aí na tela, né, o EPC ele se tornou o mais inteligente, né, o esquema aí do EPC Plus, né, então a gente continua com um cabeçalho, né, que vai indicar qual que é a chave GS1, nesse caso aí a gente está usando o GTIM serializado, ou seja, o número do código de barras mais um número de série, né, esse data toggle aqui, né, é se eu tenho um dado adicional como a data de validade, né? Pode ser o 0 ou 1, né? O valor de filtro, se ele vai ser passado num ponto de venda, se ele é uma embalagem de transporte, se for trabalhar com unidades logísticas, por exemplo. E olha que interessante, né? Agora nessa caixa do número do código de barras ou GTIM, né? Cada número decimal que a gente chama, né, do GTIM, ele é codificado em 4 bits de memória, né? Por quê? Porque quando a gente transforma ele para hexadecimal, ele volta justamente ao jeitinho original. Então, para quem desenvolve aplicações do EPC, né, com esse esquema do SGTeam Plus, né, ou do EPC Plus, eu já consigo identificar o JTeam sem a necessidade de ter um decoder, né, ou um decodificador do EPC, tornando assim visualmente também na parte da leitura do EPC muito mais fácil, né? Então eu já consigo saber só pela leitura do EPC qual que é o código daquele produto, né? Tá dando para entender? Tá Tá dando. dando para... Bacana, Maravilha. bacana isso, Luiz. Uma das coisas que está me passando pela cabeça aqui, além dessa simplificação que você está mostrando na parte de programação, de desenvolvimento de software e tudo, é Uhum. essa integração com o QR Code. Eu não sei se você vai falar mais disso adiante, mas eu acho que é interessante a gente abordar isso um pouquinho mais para frente, na hora que você terminar essa parte mais técnica. Vamos começar aqui. Então, a gente vai mostrar depois. Eu posso até mostrar o GS1 Digital Link, que é Ah, o padrão de QR Code, né, que já está aí na tela, uhum, justamente com o link digital para o produto, né? Então aqui a gente tem a diferença, né, e a semelhança ao mesmo tempo, porque antigamente até 2022, né, que é o SGTIM 96 que o pessoal costuma falar, né, ele codificava o EPC dessa maneira que a gente está vendo, 30, 16, porque tinha uma regrinha ali, né, que a gente não precisa detalhar, né, porque é um pouquinho longa, né? E quando a gente fala em portadora de dados, né, a gente tem os identificadores de aplicação. Então, o 01 ele identifica o código de barras do meu produto e o 21, né, o número de série.
Então, quando a gente transpassa isso, né, agora com esse novo código, né, o SGTIM 96, né, que era o código anterior, ele não conseguia transpassar visualmente o número do código de barras, né? Então, se eu codifico ou um QR Code, né, com um website na internet, ou um código de barras normal, né, ou um código de barras com identificação avançada, né, com dados variáveis, ou agora no EPC, né, para as tags UHF, as Ring RFID, visualmente também, para quem faz a programação, eu consigo identificar qual que é o jetim daquele produto, né? Então, para um número aleatório, entre aspas, que era feito anteriormente, agora, visualmente, depois dos três primeiros dígitos, a gente consegue identificar qual que é o código daquele produto, né? Então, fica muito mais fácil para ter essa interoperabilidade, justamente para quem trabalha, né, com integração de sistemas, né, com integração aí de hardware, software e tudo mais, e leitura tanto de código de barras quanto de QR codes, né, ou também de etiquetas de radiofrequência. E essa novidade se estende não só para o código GTIM, né, para o código de barras do produto, né? Ele se estende para praticamente todas as chaves GS1s que podem ser serializadas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o código de série de unidade logística, que é o padrão, por exemplo, adotado junto aos Correios, né? Para fazer a rastreabilidade aí das tags de RFD. Mas, né, em linhas gerais, ele é o código de identificação de pallets, de cargas, de volumes de transporte e tudo mais, né? Com o SSCC Plus, né, a mesma coisa. Então, a gente consegue identificar o código de série de unidade logística, tanto numa tag de RFD, quanto numa impressão de código de barras, a mesma numeração visualmente, né? O que torna aí a captura dessa informação muito mais fácil, né? E dando uma evolução um pouco maior, a gente tem também o que a gente chama de DSGTIM Plus. Parece até versões de celular, né? GTIM, EPC Plus, DSGTIM Plus, né? Então, o DSGTIM Plus é justamente também para que a gente consiga pôr no próprio campo da memória do EPC, né? Porque tem alguns chips que tem o campo da memória e tem o campo do usuário, né? Ou da memória estendida. Então, lá, antigamente, a gente colocava data de validade, data de produção, lote, né? Tudo isso dentro desse segundo campo, que nem eu comentei anteriormente, que podia causar algumas confusões aí e também atrasos de leitura. Com o DSGTIM Plus, a gente consegue colocar essas informações dentro do próprio campo do EPC, né? Então, a velocidade de leitura também aumenta junto ao pallet, né? Se eu estiver lendo um pallet com 100, 200, 300 itens lá dentro, né? E também consigo identificar, no momento da leitura do código, qual que é o GTIM ou qual que é uma data de produção, uma data de embalagem desse produto, né? Esses dois em vermelhinho, 15 e 16, eles não são muito utilizados aqui no Brasil, né? Mais utilizados nos Estados Unidos, mas é possível também, né? É consumível preferencialmente até. Aqui no Brasil não, a gente já vai para a data de validade direto, né? Ou é válido para consumo ou não é válido para consumo, né? E tem esses dois outros campos aí que é muito comum para cadeia fria, né? Para quem faz aí transporte de carnes, de frango e por aí vai. A primeira data de congelamento, ou seja, quando ele está saindo, né, da produção, eu consigo gravar a data de congelamento, né, que foi expedida a determinada carga para determinado local, né? E se for também na parte aí de FLV, eu consigo inserir a data de colheita, né? Também, por que que eu estou falando isso? Já aproveitando, né, porque eu falo bastante, né? Tem uma normativa nos Estados Unidos que vai entrar em vigor o ano que vem, né, pelo FDA, para rastreabilidade de alimentos, né? Então, tem uma lista de alimentos, né, no qual a GSI nos Estados Unidos está apoiando também na implementação dos nossos padrões para rastreabilidade, né? E pode ser tanto com o GS1 Digital Link, quanto com o QR Code, e também
com as tags de RFD, né? Então, se algum produtor rural aqui, ou produtor de alimentos frescos, né, como carnes e tudo mais, for exportar para os Estados Unidos, né, a partir do ano que vem ele vai ter que apresentar ou a data de validade, né, ou a data de congelamento, depende aí da regulamentação que está pronta. Posso passar até mais detalhes depois também. Mas a GS1 já se antecipando a isso, conseguiu fazer com que todo esse esquema, né, fique visualmente também dentro da tag de RFID, dentro do campo de EPC, do EPC, né? Então, lembra que eu falei do toggle lá, né, bit 01? Se eu Sim. colocar o número 1, né, dentro dessa codificação que é mais inteligente, aqui bem pequenininho, ó, Aham. né, eu já sei que eu vou ter um dado variável, né? Então, eu consigo colocar, né? Qual que é o tipo da chave, se é um código de barras, um JTIN, se é uma unidade logística, se ela vai ter um dado variável, o valor de filtro, né, se é um ponto, um item de ponto de venda, uma caixa de transporte, né, qual que é o identificador de aplicação, ou seja, qual que é o dado variável que eu estou colocando dentro dessa etiqueta, né, que pode ser a data de fabricação, a data de validade, né, Aham. essas ali que eu passei, o JTIN, né? E depois os indicadores e o número serial, né? Até 140 bits, ou seja, você tem aí ainda um número muito maior, né? Se você quiser trabalhar. Outra diferença, né? A gente consegue trabalhar também com caracteres alfanuméricos número serial, tá? Porque antes a gente tinha o SGTIN 96 e o SGTIN 198 e o 96 bits só comportava caracteres numéricos pro número de série, tá? Então, olha que bacana, né? Então fica muito mais fácil você capturar com um único comando, né, de leitura todas essas informações do que eu acessar vários campos diferentes, como o campo do EPC e o campo da memória estendida, para puxar essas datas, né, dentro de uma tag de RFD. Então, a tendência é que esses padrões sejam cada vez mais usados. Inclusive, os Estados Unidos já têm, né, cases parecidos com esse, né, com os novos padrões, justamente para atender a essa regulamentação, né? E os dados AIDC adicionais também podem ser colocados, né, dentro de uma etiqueta, dentro, né, como era feito anteriormente, se eu quiser colocar algum dado mais específico. Isso também não desvalida aquilo que já era feito antes, tá? E é muito legal a gente também deixar muito claro aqui também, Perim, que o padrão anterior, ele não está sendo descontinuado, tá? O SGT 96, ele continua, todos os outros padrões, antes desses novos que eu estou apresentando agora, eles continuam sendo usados normalmente, né? A GS1 dá suporte normalmente, mas essas são as novas opções que surgiram e estão aprovadas para uso e codificação, né? Então, a tendência nos próximos anos aí, a gente estima aí 2027, 2028, aquela interoperabilidade que a gente viu fique cada vez mais fácil, né? Então, em resumo, né, do TDS 2.1, né, ele serve justamente para garantir essa nova interoperabilidade do código de barras da GS1 com as tags RAIN RFID, né, codificadas com os códigos EPC. Então, a gente tem 12 novos esquemas, né, no qual eu, aqui na parte de assessoria de educação e treinamentos, estou à disposição para tirar qualquer dúvida de alguém que eventualmente procure você ou me procure pelas redes sociais, por e-mail e tudo mais, para exemplificar melhor, né, cada um deles. Uhum. Não há necessidade, é só um resumo aqui, né, do saber o comprimento do prefixo do código de cada empresa. Tem a possibilidade de colocar os identificadores de aplicação dentro do campo EPC, né? E daí tem a maior eficiência para da codificação. Por quê? Tem um comprimento variável, alfanumérico e por aí vai, né? E que nem eu comentei, né? Isso é compatível com os outros padrões do TDS anterior. Então, os códigos que a gente usa usualmente também continuam valendo. Legal? E aqui eu só não atualizei, a TDS 2.1, tá? Ele funciona com as tags Ring RFID existentes, tá? O TDS 2.1 ele foi lançado agora nesse mês. Entendi. Legal?
Beleza. E me fala uma coisa, Luiz. O TDS anterior ele vai permanecer em funcionamento, como você disse, mas tem um prazo? Isso vai continuar para sempre? Como é que é? Então, a tendência, assim, do mesmo jeito que a gente fala, né, que o código de barras linear vai ser substituído pelo QR Code com dados adicionais, que é o Digital Uhum. Link, né? Analogamente, a gente está pressupondo que num período mais longo de tempo, né, que nem foi o RFID lá atrás, né, mas que gradativamente ele vai sendo substituído por esse novo padrão. Porque daí começam a surgir regulamentações, começam a surgir, né, algum varejo específico que exija, né, esse novo padrão, né, então os fornecedores se adequam. Então, do mesmo jeito que os códigos lineares estão migrando para o Digital Link ou para o GS1 Data Matrix, Uhum. o EPC 96 gradativamente vai ser também transpassado para o SGTeam Plus, né, ou o Tá. DSGTeam Plus. Mas tudo depende, ainda vai aí uns 4, 5 anos, né, a GS1 não deu um prazo correto para a gente Uhum. fazer essa transição, tanto é que dá suporte para os dois, né? Um não Tá. substitui o outro, E tá? O TDS 2.1, ele foi gerado justamente para permitir que haja essa integração cada vez maior com o Digital Exato, Link? exato. O TDS 2.0 ele foi lançado em 2022, né? E Uhum. o 2.1 foi apenas algumas pequenas alterações de entendimento, de revisão textual e tudo mais. Mas no finalzinho de 2022 que foi lançado o TDS 2.0 e essa nova alteração, né, do TDS 2.1 foi lançada agora no mês passado, né? Então por isso que a gente está batendo papo. Mas a nível assim de codificação não teve modificação do que a gente está mostrando agora, Sim. né? A ideia é justamente ir substituindo os códigos de barras. Exato, vai substituindo pelo código de barras linear pelo QR Code e, Tá. analogamente, a gente vai ter um padrão que consegue se comunicar com o QR Code para o EPC, sem a necessidade de ter toda aquela complexidade de você decodificar, saber o tamanho do Uhum. prefixo da empresa. Então, isso dava um trabalho muito grande para os provedores de solução, né? Para saber o tamanho do prefixo da empresa, para poder fazer o cálculo, para fazer o EPC correto, né? Tá. Então, a gente chegou a pegar nenhum nem dois, mas vários casos de transformação para PC errado, justamente por essa falta desse conceito do tamanho do prefixo da empresa, porque varia de empresa para empresa. Então, se eu desenvolvesse um software com tamanho de prefixo fixo, né, se eu pegasse um código de uma empresa com um prefixo diferente daquele que eu tinha desenvolvido, ele calculava um EPC errado, né? Então, agora a gente não tem mais isso, né? Então, a gente está dando esse suporte também para os associados para fazer testes, cases novos, né? Adaptação. A gente está aberto aí para receber ideias também de quem estiver assistindo, para que a gente possa aí também começar a testar esses novos padrões. Bacana. Olha aí, pessoal. Quem estiver assistindo, por favor, participe aí, entre em contato com o Luiz para trocar umas ideias. E, Luiz, deixa eu te Exatamente. fazer mais uma questão nessa linha. Na verdade, eu tenho verificado que muitas empresas estavam utilizando já a RFID para fazer todo o controle de estoque, circulação de mercadorias. Chegava no checkout, eles queriam usar o QR Code, né, o Digital Link, para Aham. fazer a venda do produto e, de certa forma, ter um barateamento de custo com a compra de equipamentos, né? Sim. Basicamente para evitar de comprar leitores RFID para fazer esse processo, porque nessa hora você pode usar o QR Code. Só que havia um desafio, né? Não Aham. era assim tão fácil fazer isso. Isso vai melhorar agora com essa nova Vai melhorar. configuração? Agora, como você pega o próprio jeitinho do produto dentro de um encoder ou decoder do EPC, você já joga isso para um GS1 Digital Link, né, gera o QR Code e já consegue fazer o pagamento e fazer a validação, não só para o setor. Hoje o setor têxtil usa muito, né, o RFD, né? Mas a tendência é que também, eu vi uma reportagem hoje, não lembro de onde, que até 2028, de 6 a cada 10 indústrias, né, pretendem
adotar o RFID pelo menos em alguma parte da sua cadeia de abastecimento. Então, esse é um número muito expressivo, né? Tendendo aí no barateamento do hardware também e tendo essa interoperabilidade muito mais fácil, né? E outra coisa muito bacana, só para eu fechar aqui, né? Tudo isso, né, com o padrão Digital Link ou com alguma aplicação vinculada ao EPC, tudo isso já é interligado ao que a gente chama de VBG, que é o Verified by GS1. Então, qualquer código de barras hoje que a gente coloque dentro dessa plataforma, se você digitar no Google Verified by GS1, vai aparecer lá um campo que você digita o código de barras, né? Ou você pode ler um leitor, né? E a partir do momento que você lê o código de barras, ele já fala para você qual que é o produto. Já mostra no mínimo, sete atributos daquele produto. A descrição, o peso, a marca e uma foto do produto. Então, você comete esse código de barras e for tentar validar ele no que a gente chama de Global Registry da GS1, ele vai bater e falar, opa, tem alguma coisa errada aí, porque esse código de barras não está batendo com os códigos que eu tenho, os dados que eu tenho registrado aqui no meu banco global. Então, você consegue mitigar e também muito a parte de falsificação de código de barras, né? Caramba. Ou códigos indevidos, né? Aqui no Brasil a gente tem a vantagem também, né, do ajuste do CINEF para as notas fiscais eletrônicas. Então, uma coisa também vai complementando a outra, né? Então, a tendência aí é que essa interoperabilidade fique cada vez mais fácil. Que bacana. Luiz, só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Pelo seu Pode entrar, e-mail? pode Que que entrar em eu- contato comigo pelo meu e-mail, tá? O meu Tá. e-mail é luiz com Z, tá? Ponto costa, arroba gs1br.org, tá? Tudo junto, gs1br. Luiz.costa, arroba gs1br.org. E meu telefone é 015, que eu sou de Sorocaba, tá? Porta, 98131 3938. Maravilha, Luiz. Obrigado pela aula e vamos adiante aí. Se você precisar de mais alguma coisa da gente, é só dar um toque, porque eu acho que é importante também todas as ações que você estiver fazendo, a gente poder divulgar também e fazer o Sim. pessoal participar, né? Eu acho bacana, assim, essa interação com a gente, Perim, é sempre muito bacana. A gente sempre tem bate-papos aí bem úteis também para toda a comunidade, não só de RFID, mas para quem trabalha em projetos de IoT, para quem é indústria e tudo mais. E é um prazer sempre falar com você. Eu estou à disposição aí, sempre para a gente divulgar cases, para a gente divulgar os nossos novos padrões e as novidades. Vamos aí Maravilha. ficar mais próximos, justamente para que a gente possa levar esses conteúdos novos aí para toda a nossa comunidade aí de internet das coisas, RFD, Indústria 4.0 e por aí vai. Fechou. Luiz, Valeu? aquele abração Pessoal, para você. Super sempre ótimo falar obrigado. com você, Perim. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau.